aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Fez a troca, tudinho. Esse fiozinho aqui tinha torado no pé da saída ali. Tudo passando, até que colando. Aqui é o retorno, aqui é o bulbo. Aqui é a válvula velha. A válvula dela tinha torado no fio. Torou bem aqui. Não vaza gás, entendeu? Mas é pra... Isso aqui é para equalizar a pressão. Você tem que equalizar a saída do equalizador e o bulbo que faz mandar e reduzir a pressão do gás. Como ele torou, não mediu pressão, então pegou e trancou. Não mandou. Esse lado aqui do pão parou de gelar. Aqui lá tá normal. Tava só esse aqui parado. Já tava gelando bem, que tá até bloqueando.